o que é a verdadeira Páscoa. No Brasil e em outros países, Páscoa virou sinônimo de coelhos e ovos de chocolate. Dias de intensa correria para se comprar, vender, fazer, consumir. São dias de diversão, brincadeiras e muito comércio. Mas seria isso a Páscoa? Bom, vamos então descobrir pela palavra de Deus o que é a verdadeira Páscoa. Os judeus, a nação escolhida por Deus para ser seu povo, eles tinham várias festas anuais. E as três principais festas, uma delas era a Páscoa. E a Páscoa deu-se início com o povo hebreu, o antigo povo judeu, lá no Egito, no tempo que eram escravos, por volta de mais ou menos 1500 anos antes de Cristo. Os antigos hebreus, passaram 400 anos como escravo no Egito, com muito sofrimento, dores, pesares, com mão de ferro sobre eles. E um dia Deus resolveu enviar libertação ao seu povo. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, libertou o povo de Israel depois de muitas coisas miraculosas realizadas por Deus, e mesmo assim Faraó permanecendo com o coração duro, Deus resolveu então grande juízo sobre aquela nação egípcia. Ou seja, da saída do povo do Egito, que Deus enviou juízo àquela nação. Mas antes de enviar juízo àquela nação, Deus deu instrução ao povo hebreu para que realizasse a Páscoa. E a Páscoa seria a saída do povo do Egito. Moisés foi totalmente instruído e instruiu o povo. Cada família hebreia deveria sacrificar um carneiro, comer este carneiro assado com ervas amargas e aspergir o sangue deste carneiro ou cordeiro na verga e nos umbrais da porta. E quando o anjo do juízo passasse de noite naquela região, toda casa cuja havia na verga da porta e nos umbrais sangue, não teria o seu primogênito destruído. E assim foi. Por todo o Egito houve grande choro e lamento e clamor, pois todos os primeiros filhos das famílias egípcias, os primogênitos, foram mortos naquela noite, pela espada do anjo do juízo. Mas todas as casas que não tinham sangue nos portais, teve seu filho mais velho morto. Como nas casas dos hebreus havia o sangue aspergido nas ombreiras e na verga da porta, não houve destruição. Assim nós temos ali a origem da Páscoa, cujo nome significa passar por cima. Se refere ao fato do anjo destruidor ter passado por cima das casas hebreias, poupando-as de morte os seus primogênitos, simbolizando assim a condenação de um povo e o resgate do outro povo, declarando de maneira clara e simples a libertação do povo hebreu
e a condenação do povo egípcio. Jesus anualmente participava da Páscoa com seus discípulos. Anualmente ele ia a Jerusalém participar da Páscoa. E foi na última Páscoa que ele participou que ele foi escolhido por Deus e condenado pelo povo, pelos religiosos, pela elite religiosa da época, para ser sacrificado como o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo, ou como o Filho de Deus que daria a sua vida por resgate a nós, cumprindo em Jesus todos os símbolos da Páscoa. Foi exatamente na semana da Páscoa que ele foi preso, traído, negado, abandonado, julgado por autoridades religiosas, sumos sacerdotes, principais do povo, que queriam condenar o prisioneiro injustamente de qualquer jeito. Como Jesus mesmo disse naquela ocasião: eis agora a sua hora, o poder das trevas. A Páscoa tinha várias simbologias. Uma delas é o sangue derramado, simbolizava a expiação ou perdão dos pecados. Ervas amargas significaria a amargura do cativeiro, ou toda a amargura que Jesus passou naquela semana e na sua própria crucificação. Pão asmo significa pureza, sem fermento. Jesus Cristo era puro, perfeito, imaculado, mas seria sacrificado por nós na cruz para perdoar os nossos pecados. A Páscoa era realizada às tardes. Foi para Jesus, aquela época, a última Páscoa, dias amargos, de sofrimento, derramamento de sangue, através da sua crucificação. Vamos ver algumas coisas interessantes em Lucas 23, 1 a 5. Diz assim: e levantando-se toda a multidão deles, levaram a Pilatos e começaram a acusá-lo, dizendo: havemos achado este pervertendo a nossa nação, proibindo dar o tributo a César, e dizendo que ele mesmo é o Cristo, o Rei. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: tu és o rei dos judeus? E ele, respondendo, disse: tu o dizes. E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão: não acho nele culpa alguma. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: alvoroça o povo, ensinando por toda a Judeia e começando desde a Galileia até aqui. Podemos ver nesse texto mentiras, enganos, difamações, maldade, perversidade, manipulação e ódio ao Senhor Jesus Cristo. Pilatos, tendo examinado ele, não viu nele crime algum, algo que poderia servir de base para condená-lo. E falou ao povo, mas tanto o povo como o sacerdote, como os religiosos, eles insistiam cada vez mais, dizendo: alvoroça o povo, ensinando por toda a Galileia, começando desde a Galileia até aqui. E chamou Jesus de um pervertedor, alguém que estava transtornando a sociedade. Porém, Pilatos disse: nenhum crime acho nele. Também Jesus foi jogado de uma parte para outra parte, como se fosse um grande criminoso, alguém perigoso que poderia oferecer grande dano para a sociedade. Jogado de uma parte para outra, como se fosse alguém a ser temido. Tudo isso, tanto o povo como os religiosos fizeram um grande teatro para crucificar Jesus. Versículo 6
até o versículo 11. Então Pilatos, ouvindo falar da Galileia, perguntou se aquele homem era galileu. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu-o a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que lhe fizesse algum sinal. E interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. Estavam os principais dos sacerdotes, os escribas, acusando-o com grande veemência. E Herodes, com seus soldados, desprezou-o, escarnecendo dele, vestiu-o de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-los a Pilatos. Fico pensando quanta humilhação Jesus passou, quanta acusações, quanto desprezo ele enfrentou. Jesus Cristo, é sempre importante lembrar que ele é Deus, ele também era homem. E como Deus, ele não precisaria passar por aquilo. Mas como homem, o Filho de Deus se sujeitou ao Pai, deixando-se ser perseguido, humilhado, zombado, escarnecido. Ele se deixou passar por tudo isso porque tinha em mente um plano melhor e um plano maior, que era salvar pecadores por meio do Santo Evangelho. Então, foi justamente numa Páscoa, e aconteceram por quê? Primeiro, por permissão de Deus, e segundo, por um plano de Deus, que Deus orquestrou para que o seu Filho fosse entregue para morrer por nossos pecados. Por isso ele passou por tudo isso. É difícil condenar quem vive uma vida santa, reta e perfeita. Mas mesmo assim, Satanás usou os homens para acusar Jesus, e o acusaram de muitas coisas, como nós vemos no texto, e ainda vão acusá-lo mais ainda. Versículo 12 até o versículo 16 do capítulo 23 de Lucas. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. E convocando Pilatos, os principais dos sacerdotes e os magistrados, e o povo, disse-lhe: haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo. Eis que, examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa de que o acusais acho neste homem, nem mesmo Herodes, porque eu vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-eis. Veja que tanto Pilatos quanto Herodes não tiveram base para condená-lo, para crucificá-lo, mas o próprio povo estava acusando Jesus juntamente com os principais sacerdotes, também com as autoridades religiosas, e Jesus foi apresentado a Pilatos e a Herodes como pervertedor, alguém que estava corrompendo o povo. Que coisa triste que os homens, quando querem fazer o mal, fazem de tudo e procuram com veemência, dando a entender que é verdade aquilo que eles querem fazer, mas não é. Como foi aqui na época de Jesus, dias de intensas trevas, e aqui diz também que eles o acusavam veementemente, ou seja, com todas as suas forças.
com destreza eles o acusavam. Dias de muita tristeza. Jesus Cristo, o Filho de Deus, que seria em breve executado na semana da Páscoa. Dias para Jesus de amargo sofrimento. Ele foi zombado, ele foi escarnecido, ele foi humilhado, ele foi insultado. De novo, gostaria de lembrar que Jesus era 100% Deus, 100% homem. Como Deus, ele podia agir como Deus, se livrar dessa situação. Porque Jesus, como homem, era totalmente sujeito a Deus, sujeito ao Pai, e seguia o plano de Deus à risca, sem titubear. Por quê? Porque era obediente em todas as coisas e humilhou-se em todas as coisas. A Bíblia diz que ele se esvaziou, completamente. Isto não significa deixar de ser Deus, mas sendo Deus, não agiu como Deus Todo-Poderoso, mas agiu como homem perfeito, obediente em todas as coisas. Por quê? Porque a Bíblia diz que morreria um justo pelos injustos. Então, mesmo sendo justo, o Senhor Jesus enfrentou todo tipo de injustiça para morrer por nós na cruz. Podemos ver isso do versículo 33 até o versículo 37. Lucas 23, 33 a 37. Diz assim: E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E disse Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo seus vestidos, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele, apresentando-lhe vinagre, dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salve a ti mesmo. Veja, quanto insulto! Quem poderia aguentar algo tão agressivo quanto isso, quanto esse tipo de argumento, falando para ele provar se de fato ele era o Cristo? O Senhor Jesus foi obediente e obediente até a morte, e a morte de cruz, para que através dele ele conduzisse os homens a Deus. Por isso que ele aguentou este insulto. Só nesse texto a gente viu por 2 vezes: se este é o Cristo, o escolhido de Deus, se salve. E também no 37 a gente vê de novo esse mesmo insulto, essa mesma maldade: se tu és o rei dos judeus, salve a ti mesmo. No versículo 38 e 43 podemos acompanhar a jornada de aflição, de dor, de sofrimento, um tempo angustioso para o Senhor Jesus, mas ele não pensou em momento algum em voltar atrás. Seguiu corajosamente o projeto de Deus, seguiu rigorosamente o plano de Deus, porque ele tinha algo maior. E o que ele tinha de algo maior era a salvação dos pecadores, a nossa salvação. Por isso ele não voltou atrás de maneira alguma, mas aguentou todos esses acontecimentos, aguentou todas essas oposições, aguentou todos esses insultos, aguentou todas essas maldades, perversidades, acusações, zombaria, escárnio. A Bíblia diz que ele suportou tudo por amor
a nós. Verso 38. E também por cima dele estava um título, escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o Rei dos Judeus. E um dos malfeitores estava pendurado, blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salve a ti mesmo e a nós. Veja, até mesmo um próprio malfeitor estava ali zombando e humilhando o Senhor Jesus, dizendo para ele: Se tu és o Cristo, salve a ti, salva a nós também. Como ele pôde aguentar tamanha ofensa, tamanho ataque? Ele pôde aguentar tamanha ofensa e tamanho ataque, tamanho insulto, por amor a nós e por amor ao Pai, obedecendo ao Pai em tudo, em todas as coisas. Respondendo, porém, o outro, o repreendiam, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. Veja, o outro, um ladrão condenado, está ali reconhecendo que era pecador, que o seu companheiro, poderia até ser um companheiro que também roubava junto com ele, reconhecendo que eles eram pecadores, mas este Jesus nenhum mal tinha feito, concordando assim com as afirmações tanto de Herodes quanto de Pilatos, que não via nele crime algum. De novo a Bíblia fala, e eu gostaria de enfatizar, a Bíblia diz que morreu o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. É alguém inocente morrendo pelos culpados, é alguém que não merecia morrer de maneira punitiva, sendo punido e morrendo em nosso lugar. E disse a Jesus, esse malfeitor arrependido: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Veja que interessante, mesmo o Senhor Jesus Cristo ali morrendo na cruz, esse ladrão, diferentemente do povo, diferentemente da elite religiosa, dos principais, dos sacerdotes, dos fariseus, dos anciãos, de toda aquele povo religioso, ele reconhecia que Jesus Cristo era Deus, reconhecia que Jesus um dia teria um reino, reconhecia que Jesus Cristo, depois ali da crucificação, iria para o paraíso, e pede para o Senhor Jesus lembrar dele quando entrasse no paraíso. Verso 43, vale a pena ler de novo. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. O verso 42, o ladrão reconhece que merecia ser punido e que Jesus não merecia. Reconhece que ele e o outro ladrão mereciam ser condenados, e Jesus Cristo não. E ele reconhece então Jesus como Salvador. Sabia que o sacrifício que seria feito ali naquele momento seria para perdão dos pecados, e ele tão somente pede o perdão do Senhor Jesus. E Jesus amorosamente o perdoa. Verso 42 e 43. Disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Veja que bênção, que algo extraordinário, que milagre poderoso. O maior milagre de todos os milagres acontecidos no planeta Terra, em todos os tempos, é a salvação de um pecador. Veja que toda uma multidão, toda uma elite religiosa, toda uma sociedade pedindo a morte, pedindo a crucificação de Jesus, mas um ladrão, alguém desprezível, alguém que não se importava com a moralidade, alguém que viveu uma vida pecaminosa, mas no último momento da sua vida
aquela pessoa se arrependeu e pediu para o Senhor Jesus lembrar dele quando ele entrasse no paraíso. Verso 46 e 47. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. De novo, alguém, um centurião, um chefe de 100 soldados, ali reconheceu que Jesus Cristo era justo. Reconheceu o Senhor Jesus como alguém que era justo e estava morrendo pelos pecadores. Muito bem, acabamos de ver aqui os acontecimentos na última semana de vida de Jesus aqui nesse planeta. Há 2000 anos atrás, lá em Jerusalém, naquela que seria a última Páscoa comemorada. E se os judeus e as nações do mundo tivessem acreditado no Senhor Jesus, não existiria mais Páscoa desde aquele momento. O que existiria é o que existe hoje nas igrejas verdadeiras, nas igrejas que pregam o Evangelho, que se chama a Ceia do Senhor, que foi instituída após a última Páscoa. Foi quando o Senhor Jesus derramaria o seu sangue para perdão dos nossos pecados. Por isso que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, que ele, Jesus, é a nossa Páscoa. Ele é a nossa Páscoa, capítulo 5 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, versículo 7, a parte finalzinha do versículo. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Isso é o que tem de mais importante na última Páscoa que foi comemorada. Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificada por nós. Paulo reconhecia isso, Pedro reconheceu isso, os demais apóstolos reconheceram isso. João Batista reconhecia que um dia o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ou seja, que tira o nosso pecado, o pecado do nosso coração, morreria por nós. No Evangelho de João, capítulo 1, verso 36, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No versículo 29 também João Batista fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos nós nascemos com um pecado. O pecado já nasce no nosso coração. E só o Senhor Jesus, a verdadeira Páscoa que foi sacrificada por nós, é que pode tirar os nossos pecados, é que pode nos resgatar, nos redimir. Assim como o sangue dos cordeiros e dos carneiros mortos lá no Egito, e este sangue aspergido nas vergas, nos umbrais das portas, livrava os hebreus da mortandade, assim o sangue do Filho de Deus pode também nos livrar da morte eterna, da condenação eterna e do poder do pecado. Por isso que o apóstolo Pedro vai dizer na sua primeira carta que ele nos resgatou, ele nos perdoou, não com ouro nem com prata, mas com seu precioso sangue, o sangue de Jesus. 1 Pedro capítulo 1, verso 18 e 19, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Veja só, todos nós vivemos de maneira vã, de maneira praticamente sem valor, como era o povo antediluviano, que vivia vidas vãs. O que é viver vidas vãs? Viver vidas vãs
é viver sem valorizar a pessoa do Senhor Jesus, é viver sem fé, é viver sem esperança, é viver sem ter a vida eterna, é viver sem ter a certeza da vida eterna, é viver sem Deus, como era a sociedade antes do dilúvio, que a Bíblia diz que eles comiam, bebiam, davam-se casamento, viviam suas vidas sem cogitar a pessoa de Deus, sem valorizar o que era espiritual, dando valor só para as coisas deste mundo. Então, assim é a forma de viver uma vida vã, uma vida entregue aos pecados, aos prazeres, aos desejos, uma vida entregue às riquezas, uma vida entregue à religiosidade, mas não uma vida centrada em Cristo. Uma vida não centrada em Cristo é uma vida que está sendo vivida de maneira vã. E o apóstolo Pedro então diz que ele nos resgatou, ele nos tirou de uma situação vexatória, de uma vã maneira de viver. E como é que ele nos tirou? Com seu precioso sangue, como de um cordeiro imaculado, incontaminado. Morreu por mim, ele é a minha Páscoa. Será que você que está me ouvindo vai chegar também a esta conclusão e um dia você poderá dizer: ele é a minha Páscoa, ele é o meu Salvador, ele é o sacrifício pelos meus pecados? Será que todos que estão me ouvindo neste domingo de Páscoa, será que entender estas coisas e podem crer no Senhor Jesus e ter a sua entrada no reino de Deus, ter a vida eterna comprada pelo Senhor Jesus Cristo? Será que você poderá dizer um dia: ele é a minha Páscoa, ele é o meu Salvador, ele é o sacrifício pelos meus pecados? Será que nós, como Igreja de Jesus, como salvos em Cristo, temos pregado essa verdade ao mundo? Será que o mundo tem ouvido dos nossos lábios essa tão grandiosa verdade? Esta que é a única esperança. Foi justamente na última Páscoa celebrada para o Senhor Jesus que os pecadores, escravos dos pecados, foi justamente num período, numa situação de extrema miséria, que Deus deu o seu Filho ao mundo como o maior presente da Páscoa, que é o seu Filho amado. Porque em Romanos 6:23 diz: o salário do pecado é a morte. De um lado a gente tem todos nós, toda a raça humana, todo homem, todo ser humano nascido de mulher, pecadores separados de Deus, que merece a morte, merece a condenação. De um outro lado, a gente tem Jesus, a nossa Páscoa, que foi sacrificada por nós, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Foi Jesus Cristo, santo, justo, perfeito, o Cordeiro Imaculado, que decidiu bondosamente, amorosamente morrer por nós na cruz para nos dar a vida eterna. Então nós temos aqui um paradoxo, esse fato que é extremamente relevante. De um lado, pecadores mortos e condenados. Do outro lado, um Deus que ama e que amou. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, e que quer reconciliar os homens com ele mesmo. E isso ele fez por meio da pessoa do Senhor Jesus, o maior presente de Deus e o melhor presente de Deus dado ao mundo na última Páscoa. Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Muito obrigado, que Deus abençoe a sua palavra.